Vou só aguardar mais a turma entrar, mas eu acho que, enfim, a gente vai conversando enquanto isso. Para hoje, na nossa disciplina de cardápios, eu planejei uma atividade que vai ser um estudo de caso, que estava previsto no nosso cronograma para essa segunda fase, né, do conteúdo. Então, como vocês nunca fizeram, vocês já fizeram estudo de caso com os outros professores? Não que eu me lembre. Tá, então assim, como o estudo de caso, ele é muito aplicado na área da saúde, por exemplo, porque o que é o estudo do caso? É uma situação que você vai encontrar na vida, né? E aí existem alguns pontos que você precisa ter uma tomada de decisão. Então, por exemplo, a gente fez aquela situação. Na área da saúde, o estudo de caso é o ápice do entendimento. Mas, assim, vai ser uma versão muito parecida com o que teve na situação problema, que a gente fez na outra disciplina. A diferença são dois pontos, né? A primeira questão é que ele é considerado uma metodologia ativa, então, muito do que vai ser trazido, que vai ser discutido, vai partir do que vocês trouxerem para a nossa discussão. Então, se a discussão trouxer vários itens, a gente vai conseguir discutir ali passo a passo e fazer um bom entendimento sobre o assunto. Se vocês não trouxerem tantas fontes ou tantas dúvidas, vai ficar muito superficial. Então, a primeira orientação, antes de eu começar a apresentar para vocês o nosso estudo de caso, é que vocês leiam, releiam, percebam o que vocês estão com dúvidas, o que dá para acrescentar, enfim. E aí, como vocês nunca fizeram um estudo de caso, eu vou trazer uma breve apresentação de como é que esse é estudo. E aí, assim, o diferencial dele. Teremos dois momentos para o estudo de casos. Hoje, no dia 13 de maio, que é o que a gente vai chamar de abertura do estudo de caso, onde eu vou apresentar uma situação para vocês, e aí ali vão ter vários itens que vocês vão analisar ou não, né, dependendo da percepção. Vou fazer essa análise, a gente vai ter um momento, eu vou dar uns minutos para vocês conversarem, para a gente finalizar na questão das palavras-chave. Essas palavras-chave, depois, na segunda etapa, que é o que vai dar essa semana para que vocês pesquisem, vocês vão teorizar, ou seja, vocês vão procurar artigos, livros, enfim, referências que vão justificar essas palavras-chave que vocês indicaram. E aí a gente volta no segundo momento, que é na semana que vem, na quarta-feira que vem, para fechar esse estudo de caso. Então, temos esses dois momentos. Hoje eu vou estar aqui para tirar as dúvidas do que vocês não entenderam, enfim, tentar localizar vocês em cima da minha situação que eu vou apresentar. Vocês vão ter um tempo que vai ser de uma semana para pesquisar, para discutir, para tentar, talvez, sei lá, apontar falhas que o estudo apresenta. Enfim, vocês vão analisar realmente, vocês vão estudar o caso que eu estou passando para vocês. Não vai ser fora da área da gastronomia, então eu já adianto que vai ser uma situação de solicitação. E como a disciplina é de cardápio, vai ser uma solicitação de contrato para festas. Então, quando a gente for fazer a leitura, vou trazer alguns dados específicos e a gente vai tirando um pouco as nossas dúvidas. Antes de a gente começar, eu queria que vocês se dividissem em grupos de 6 pessoas, até pela questão dos pontos que a gente vai ter que trabalhar, tá? Infelizmente, nessa não vai dar para a gente fazer individual a atividade, porque vai ficar muita coisa. Então, eu gostaria que vocês se dividissem em grupos de 6, independente de seja por afinidade, por ordem alfabética, enfim. Façam essa divisão. E antes de a gente finalizar a aula de hoje, eu vou querer que vocês me digam como que ficou os grupos, tá? E aí, assim, para quem não está aqui ainda, que ainda faltam umas 9 pessoas, já acrescentem essas pessoas na atividade
para que depois que eu encerre a atividade aqui, vocês, enfim, façam um grupo no WhatsApp, conversem entre si, tá? Para apresentar a resolução de vocês. Até agora, eu vou começar a apresentar o caso. Até agora, alguma dúvida? Não, beleza. Então, só relembrando, o estudo de caso, ele é uma das metodologias ativas que a Unimeta tem, assim como é o mapa mental, o mapa conceitual, o TBL, que infelizmente a gente não conseguiu executar por conta do espaço físico, né, que a gente não ia ter. Foi bem na semana que começou o isolamento, que era o que estava previsto a nossa atividade. Mas, enfim, ele é muito tranquilo, porque ele simula uma situação do dia a dia. A questão é que não existem respostas erradas, por exemplo, porque as respostas que vocês vão trazer para mim vai me mostrar a conduta de vocês enquanto acadêmico, né, e futuros profissionais da área da gastronomia. Então, é isso que eu vou observar. E é por isso que é importante que vocês tenham esse contato, essa discussão entre o grupo de vocês, porque como é uma conduta muito individual, não dá para ter esse compartilhamento de ideias entre grupos, vocês vão ter que conversar entre o grupo de vocês, para vocês darem a resposta de vocês. Então, eu vou apresentar aqui para vocês no Word, para que a gente comece a fazer essa leitura. Assim que vocês forem tendo dúvidas, a gente vai conversando. Deixa eu aumentar aqui. Então, como mencionado, tá todo mundo conseguindo ver a tela? Tá abrindo aí ainda. Certo. Bom, então, iniciando. Como eu coloquei aqui, a data de abertura, ou seja, a apresentação do caso e as discussões, o início da discussão vai ser hoje, no dia 13. A data de discussão e de fechamento, ou seja, quando a gente vai finalizar esse estudo de caso, vai ser no dia 20, que é na semana que vem. Então, vocês vão ter uma semana para fazer essa discussão entre o grupo de vocês. E aí, essa é a estrutura. Essa planilha aqui, esse arquivo, na Oi, verdade, eu vou Suelen, encaminhar no não tá e-mail para aparecendo, não? vocês, para que todos tenham acesso. Não Oi, tá aparecendo, não, não professor. está aparecendo? Não tá aparecendo, não. Ah, peraí, deixa eu tentar voltar aqui. Agora foi? Não. Gente, que estranho. Para mim parece que está apresentando. E agora? Nada ainda. Agora já. Agora foi. Beleza. Tá, então, eu vou encaminhar esse Word para vocês. O grupo vai preencher e me mandar só uma dessa em feedback, tá? Vocês, cada individualmente podem preencher, mas eu só vou querer receber um do grupo, que vai valer pelo grupo inteiro. Então, aqui, vocês vão ter o espaço para identificação de vocês, o nome completo de vocês. E, como eu disse, a data de abertura desse caso é hoje e a finalização é na semana que vem. Isso é padrão da metodologia do estudo de caso, porque se eu trouxesse para vocês hoje, vocês não conseguiriam fluir tanto em relação aos pontos, que é o que leva até mesmo a gente ter essa reflexão sobre a situação, pensar em hipóteses, problemas e soluções para o caso que vai ser apresentado. Então, por isso que a gente tem essa metodologia de iniciar o estudo de caso em uma aula, que é para apresentação, e na outra você finaliza fazendo a discussão junto com os alunos. Então, vocês percebam que eu tenho o primeiro do dado, onde eu vou fazer a leitura do caso aqui de vocês,
E a gente já vai começar a fazer uma discussão muito superficial. Depois disso, em grupo já, vocês vão fazer o levantamento das palavras-chave. O que são essas palavras-chave? Dentro do texto que eu vou falar com vocês vão tentar identificar quais são as palavras que são importantes, palavras que vocês não conhecem, palavras, enfim, que não é parte do vocabulário de vocês e que vocês acham que é interessante entender para que vocês resolvam esse caso. E aí, baseado nessas palavras-chave, vocês vão fazer questões. E aí eu posso fixar que cada grupo faça 2 questões em cima desse estudo de caso. Então, o que são as questões? Vocês vão levantar hipóteses em cima desse estudo de caso. E aí, quando eu fizer a leitura, vocês vão compreender mais. Suelen, Antes de realizar a leitura, eu vou mostrar o... Pode falar. A Tainá mandou 2 e-mails no chat para você colocar na sala, que eles não estão conseguindo entrar. E eu não sei se as outras pessoas também estão com esse problema, mas eu não estou mais conseguindo ver tua tela. Tá aparecendo mesmo não, pensei que era só pra mim. Sumiu pra mim também. Ai, gente, pera. Vou fazer assim, deixa eu só terminar de adicionar aqui o pessoal. E aí eu já vou mandar no e-mail de vocês, pode ser? Ok. Deixa eu só... Voltou a aparecer? Pra mim nunca deixou de aparecer. Não. Pra mim tá aparecendo Não. aqui. Agora apareceu. Só verifiquem se vocês estão na outra tela, que é a de apresentação, especificamente. Que talvez possa ser esse o problema também. Quando eu saio da tela de apresentação e vou para tua tela, aparece, mas quando eu entro na tela de apresentação, ele some. O meu não tá aparecendo, mas sumiu. Ah, entendi. Meu sumiu foi todo. Consigo mandar aqui pelo chat? Agora eu tô vendo. Agora apareceu. Tá. Tô tentando encaminhar aqui pelo e-mail, pro e-mail da gastronomia. Que eu acho que não dá para anexar no... Mandaram outro e-mail no chat. Outro e-mail, Dani. Acho que consegui adicionar ela também. É o da Dani, né? Da Daniela. Isso, da Alencar. Isso, ela entrou já. Tá, deixa eu ver. Tá todo mundo conseguindo ver aqui? Eu acho que pode ser a minha conexão, que até meu e-mail tá demorando para abrir, meu Deus. Mas hoje não é só a tua, não, tá? Complicado, tá todo mundo. Eu quase não consigo entrar no WhatsApp web para poder pegar o link e ver pelo notebook. Eu acho que é todo mundo mesmo. É, A minha não. também tá horrível. Tá bem ruim mesmo. Eu acho que então é... Enfim, eu vou tentando aqui, e aí, à medida que a gente conseguir, vocês vão me avisando se sumir, tá bom? Perfeito. Então, só recapitulando para quem chegou agora. Hoje a gente vai fazer a abertura de um estudo de caso. Vocês vão se separar em grupos de 6 pessoas, tá? Não é de 5, não é de 4, não é trio, não é dupla e não é individual. É de 6 pessoas. Eu vou fazer uma leitura do caso, que é uma situação hipotética. A diferença dessa atividade é que vocês vão trazer as respostas ou não desse estudo. Então, ele vai ter vários pontos que eu vou mandar para vocês, né, nessa folhinha, e vocês vão preenchendo conforme está especificado.
Então, o primeiro ponto vai ser a análise do caso, onde eu vou fazer a leitura do caso pronto para vocês. É uma situação hipotética. E aí, nesse caso aqui, ela não foi hipotética. Levantamento das palavras-chave. O que são as palavras-chave? São as palavras que vocês não conhecem, são as palavras que vocês acham que é importante para entender a resolução do problema, são as palavras que, a partir delas, vocês acham que podem fazer as tomadas de decisão, enfim, são as palavras-chave do estudo de caso. É nelas que vocês vão ter que se concentrar para desenvolver o estudo de caso. E aí, baseado nisso, vocês vão trazer questões para a gente discutir esse estudo de caso. E aí eu já estou fechando aqui, já que vai dar basicamente uns 5 grupos, que cada grupo vai levantar 2 questões. Vão apresentar 2 questionamentos para esse estudo de caso. Antes de fazer a leitura, aqui está o segundo ponto, né? Pontos-chave de estudo, onde vocês vão descrever os possíveis fatores associados ao problema, o que estaria ocasionando o problema, enfim, vocês vão fazer uma reflexão de quais são as palavras importantes na leitura para que vocês consigam resolver o problema que está sendo apresentado. O terceiro ponto, e aí isso vai demandar o grupo inteiro. Vocês vão fazer uma teorização, ou seja, vocês vão buscar na literatura artigos científicos, livros, fontes confiáveis, tá? Não quero fonte de site, de blog, enfim, fontes confiáveis, autores referenciados para, primeiro, explicar as palavras-chave. Vocês vão entender quando eu for fazer a leitura, vocês vão falar assim, que palavra é essa? Então, vocês vão buscar a definição dela baseada num autor, não é jogar no dicionário. Até o dicionário vale, né, também, porque ele é referenciado. Mas não é jogar no Google e site tal falou disso, então eu vou referenciar esse site. Eu vou procurar em artigos, vou procurar em fontes confiáveis. Até para a gente já começar a estimular o padrão de pesquisa para quando vocês começarem a fazer TCC também, né, que é totalmente baseado no teórico. E, por último, vocês vão apresentar as propostas de solução ou tomada de decisão. Nem que seja para dizer, bom, é um caso que não tem solução, ou então o grupo A vai falar que a solução é essa, o grupo B pode apresentar uma solução completamente diferente. Então, por isso que eu falei que o estudo de caso, o grande diferencial dele é que não vão existir respostas totalmente certas ou totalmente erradas. Porque na modalidade do grupo, na qualidade do grupo que vocês vão formar, vocês vão apresentar a postura profissional de vocês. E essa postura profissional, a gente sabe que vai acabar variando. Eu posso pensar em uma resolução muito mais simples e que vai dar certo, ou eu posso pensar numa situação, uma resolução um pouco com mais etapas, mais complexas, mas que vai chegar nessa mesma resolução simples. Os passos é que seriam diferentes. Então, são esses 4 tópicos. E aí, aqui a referência são os autores que vocês vão utilizar do ponto 3. Então, por exemplo, se vocês forem referenciar um trabalho meu, Suelen, no ano de 2020, disse que isso é isso, isso e isso. Vou colocar aqui no terceiro ponto e trago a referência para o último ponto. Eu sei que vocês ainda não fizeram metodologia científica, então, em relação a isso, eu posso dar uma ajuda para vocês, posso mandar material de como faz essa referência, a gente pode fazer essa discussão na aula que vem também, fica a critério de vocês. Mas eu acho que até para a organização, eu já vou dar um início falando de referência hoje, então a gente deixa para a próxima semana só a apresentação do que vocês me encaminharem por e-mail. Nada de Wikipedia, tá, gente? Porque ali pode ter informação certa ou errada, e você não tem o controle de quem que publicou aquela determinada informação. Até agora, alguma dúvida? As dúvidas vão acabar surgindo no momento que a gente estiver resolvendo esse estudo. Mas, de maneira geral, alguma dúvida até agora? Não, eu acho que quando estiver explicando assim mais aquela parte a ser estudada, de repente surge a dúvida. Por enquanto, só é então, tá estranho. certo. Eu vou começar a fazer... não, é bem diferente. Assim, quem
já teve contato na área da saúde ou quem já fez essa metodologia já é mais acostumado, né? Mas é uma questão, a única diferença é que agora vocês vão teorizar, não vai ficar só da cabeça de vocês. Vocês vão procurar autores que vão tentar conversar em relação a isso, vocês vão procurar referências, pode usar as resoluções que a gente tem estudado até então, pode utilizar o material das outras disciplinas, enfim, vocês vão tentar dar um desfecho para essa situação. E a gente já vai simular uma prática de vocês, né? Então, Bárbara, não é trio, tá? São 6 pessoas. Então, vocês até podem manter o grupo anterior, mas só adicionem mais 3 pessoas, tá bom? Bom, e aí, então... gente, eu vou fazer assim. Vou colocar aqui para a organização no chat uma forma mais fácil para que vocês organizem em grupos. Então, só um momentinho. Oi, Bárbara, ela disse 6, Bárbara. aí a gente é um grupo de 5 que já tinha, aí os meninos estão falando ali para a gente manter. Não era da senhora, não. Desculpa aí, tá? Tudo bem. Não, tranquilo, eu achei que tinha sido da situação problema. Tranquilo, então. Porque eu acho que vai ficar um grupo, se nós somos 29, vai acabar ficando um grupo de 5, realmente. Só organizando aqui no chat. Já, mandei aí para vocês, aí vocês só vão copiando e colando o nome de vocês, atualizando até preencher todos os nomes, que aí eu tenho a divisão correta de vocês. Então, no caso, Bárbara, você que já tem um grupo pronto, já pode inserir o nome dos alunos aqui no grupo, e aí copia e cola para que os outros preencham em sequência. Tá bom? Tá, então eu vou começar a fazer a leitura do nosso caso aqui, para que vocês comecem a perguntar, tirar as dúvidas, enfim, para que a gente comece a entender um pouco melhor. Lembrando que o vai ser na aula de hoje, na semana, vocês terem o tempo de estar esse caso, o que não dá, enfim. E tragam uma até polemizar também. Ai, desculpa. Lembrando que hoje a gente não vai finalizar esse estudo de caso. É só na semana que vem. Hoje vocês vão ter esse tempo para fazer a leitura aqui comigo, para que vocês comecem a discutir esse caso, estudar, levantar polêmica, enfim, para conversar a respeito disso. Vocês vão ter esse tempo justamente para se preparar e apresentar. Tá bom? Não é só trazer qualquer discussão, enfim, que já vai estar valendo. Tem que realmente ter o estudo criterioso da situação. Bom, então, começando, vou fazer a leitura. A empresa SSI foi contratada para realizar um casamento. Não está aparecendo? Não. E agora? Tá aparecendo 4. 4? Proposta de solução e tomada de decisões. Fechamento do caso com resolução do caso. Ah, não, é em cima, então. Lá no começo, e agora? Antes não está aparecendo, só está aparecendo aí o 4 que o 29 falou. E a proposta de solução é a referência. Vou voltar de novo. Professora, manda aí para a gente por e-mail, senão a internet hoje está brincando com todo mundo. Não, o meu e-mail aqui está um tempo carregando
que está enviando para vocês, mas ainda não enviou. Estou com ele aberto aqui. E para piorar, eu não consigo nem mandar pelo WhatsApp web. Eu acho que é a internet mesmo. Mas vou tentando aqui. Apareceu aí para vocês? Fora a internet mesmo, meu, tá caindo também, e tá falhando muito aqui a voz, ó. Vou tentando falar um pouco mais devagar, tá bom? Voltou a aparecer para vocês? Sim. Para mim, sim. Tá, acho que agora meu WhatsApp conectou. Tô mandando para ti, tá, Newton, um arquivo. Daqui para lá um dia chega. Então tá certo. Vou fazer a leitura, silêncio agora, e aí a gente começa a discutir daqui a pouquinho as dúvidas que vocês tiverem. A empresa SS Silva foi contratada para realizar o buffet de um casamento para 150 pessoas no bistrô Petit Gâteau. A noiva entrou em contato com a empresa para informar a especificidade de alguns de seus convidados, a fim de garantir que todos comam bem, comam e bebam bem. Apresentação. Do total dos convidados, 10 são ovo-lacto-vegetarianos, 5 são celíacos, 5 são considerados ortoréxicos e 2 são fenilcetonúricos. Outra apresentação. A cliente solicitou 2 cardápios, com entrada, prato principal e sobremesa, a serem servidos no seu casamento, com vistas a atender a demanda de seus convidados. Para que o preço não fique tão alto, gostaria que as preparações e as consistências fossem parecidas, apenas com a modificação adequada ao perfil de restrição alimentar dos convidados lá do primeiro parágrafo. Informou ainda que o casamento será realizado no período da tarde. A empresa conta com 15 colaboradores aptos ao trabalho, mas o espaço da cozinha do bistrô é insuficiente para que todos trabalhem ao mesmo tempo. Dessa maneira, há a preocupação de que as preparações não estejam prontas ao tempo. Ao iniciar a aquisição dos alimentos, o colaborador F.F. fica em dúvida sobre as restrições dos ovo-lacto-vegetarianos, dos celíacos, ortoréxicos e principalmente dos fenilcetonúricos. De acordo com a legislação sobre rotulagem, existe a indicação sobre quais ingredientes devem ser evitados, bem como podem ser substitutos em casos de restrição alimentar. Esse é o caso para vocês, certo? Exatamente, esse é o ponto. Então, a gente já começa aqui entendendo bem que as palavras-chave de vocês já fica um pouco mais fácil para compreender quais são. Então, o que vocês não entenderam como palavra, nossa, eu nunca vi essa palavra na minha vida, essa palavra não existe, enfim, vocês já vão começar daí a fazer a filtragem desse estudo de caso de vocês, identificando o que vocês acham que é interessante, que é o ponto-chave para a resolução desse estudo de caso. Perguntas. Alguém tem alguma dúvida? Entendeu a situação? É um casamento, 150 pessoas, a noiva tem alguns convidados particulares, e esses convidados eles não podem ficar sem comer. Para economizar na grana desse buffet, ela quer que as preparações sejam parecidas, né? Então, eu não vou fazer um cardápio específico totalmente diferenciado para esse público, sendo que eu posso adaptar ou retirar ingredientes dentro da minha preparação, conforme o perfil desse público. Vai ser uma festa à tarde, então, será que eu tenho que ter cuidados específicos quando eu faço comercialização de alimento à tarde?
o espaço da cozinha onde vai ser feito isso não está sendo tão apto para comportar todos os colaboradores. Como que eu, dono desse buffet, dessa empresa, vou orientar os meus colaboradores, enfim, vou colocar uma normatização para que eles trabalhem para atender a demanda. Deixa eu ver o que mais. Newton, consegui mandar para você no WhatsApp, tá? O estudo de caso, se você puder compartilhar com os demais. Enfim, eu tenho essas situações. Ele já mandou. Tá, beleza. Beleza, eu tenho essas situações. Até aqui, tirando as palavras que são difíceis, vocês têm alguma dúvida? Vocês entenderam qual foi o pedido que chegou para a empresa de vocês? Sim. Certo. Então, aí agora eu pergunto para vocês, né? Encaminhe para mim o nome dos grupos de vocês, tá? Para que eu faça esse controle também. Qual vai ser a tarefa a partir de agora? Quero que vocês comecem a discutir essas palavras-chave. Então, vamos fazer assim. Quem que sabe, por exemplo, o que é ovo-lacto vegetariano? Alguém poderia me dizer? São pessoas que não comem carne branca, nem vermelha e nem peixe. Na verdade, eles são um início, mais ou menos, do vegetarianismo, mas elas comem ovos e leite e seus derivados. Além, em relação à proteína animal. Beleza. Certo. Então, aí já fica um asterisco para quando vocês forem pensar no cardápio que vai ser apresentado para esse casamento, por exemplo. E aí tem uma dúvida, quer dizer, um parênteses, na verdade. Para resolver o estudo de caso, eu não quero que vocês tragam a preparação do cardápio. Então, por exemplo, vocês não vão colocar o que vai na entrada, no prato principal ou na sobremesa. Vocês podem elencar uma dessas preparações para mostrar como que vocês resolveram o problema de trazer um prato que vai poder ser consumido por todos os convidados, certo? Vocês podem escolher uma preparação dessas para apresentar como exemplo. Então a gente tinha a sobremesa X, mas fulano de tal não podia comer porque tinha a restrição Y. Então, a nossa medida foi a restrição ômega, enfim. Então, eu adaptei e aí eu vou trazer esse ponto para mostrar para mim e para o restante da turma como que vocês resolveram o problema, tá certo? Então, eu não estou pedindo para que vocês façam preparações ou indiquem quais são as preparações dos dois cardápios, de entrada, prato principal e sobremesa. Vocês vão escolher um ponto para, em cima dele, exemplificar a resolução de vocês também em relação ao problema. O grupo acha que não é o cardápio que é o problema, é outro ponto. Enfim, vai trazer qual que você acha que é o outro ponto que é mais prioritário resolver ainda. Então, só um minutinho. O nosso grupo tem 6, aí tem uma pessoa que está sem grupo, ela pode ficar no nosso grupo também? Não entendi. Tem uma pessoa que está sem grupo, pode ficar no nosso grupo também? Assim, que ao invés de ficar com 6, vocês já fecharam 6? Não, são 6. Tá, ainda tem gente sem grupo, então quem está sem grupo vai se encaixando nos que tem menos. Só são até 6. Tá? E vai ter um grupo, se eu não me engano, pela minha contagem, que vai vir 5. Peraí, deixa eu voltar para o chat. Aí, ó, o Úrsula já tá manjando. Então, pensar que, será que ele tem uma restrição? Ou só adequando o cardápio ele já consegue atender? Aí, pensar que em comparação aos outros, por exemplo, que precisam de outros ingredientes, esses vão estar focados ali para uma restrição, para uma orientação, um cuidado maior, enfim. Talvez você coloque os benefícios do que tem no alimento, para que ele entenda e valorize essa preparação, enfim, isso já pode ser uma
possibilidade também. Tá bom? Respondi? E isso, inclusive, você pode colocar como referencial na questão da teorização, tá? Quando você for explicar o item, explicar que ele está dentro de uma modalidade e explicar o que é isso em relação a fazer uma comparação, por exemplo. Tá bom? Já vai complementando a teorização que você tem. Mais alguma dúvida? Na verdade, eu vou ser bem sincera contigo, eu não entendi como é que tu quer que a gente te apresente soluções sem apresentar um cardápio a ser servido. Não, vocês podem apresentar o cardápio. A questão é que não precisa fazer o cardápio de ponta a rabo. Se você quiser fazer, o grupo quiser fazer, tranquilo, ótimo. Vai estar bem exemplificado. Mas, por exemplo, eu entendi que na sobremesa, que é um prato, enfim, universal, eu posso pegar ela como exemplo para ajustar para esse tipo de restrição. E aí, dentro dessa sobremesa, apresentar a opção que eu dei para um, para o outro, mostrei para um, enfim. Entendeu? É por isso que eu falei que não torna-se obrigatória a construção do cardápio, mas quem quiser fazer o cardápio está tranquilo também. É que vocês conseguem exemplificar usando só um prato, como exemplo também. Eu tenho e aí uma vocês já vão pergunta. estar me mostrando como vocês resolveram. O Thalisson perguntou, desculpa, Clisma, já te respondo, para a semana que vem, tá? Para o dia 20. Para a nossa próxima aula. Então, até o dia 20, vocês têm que me encaminhar por e-mail o grupo essa resolução. Pode perguntar, Clisma. Você deu o exemplo da sobremesa. Por exemplo, vai ser um bolo. E aí, no caso, eu vou ter que especificar como seriam as preparações desse bolo para cada grupo, ou eu teria que fazer uma receita onde todos os grupos pudessem comer esse alimento? Esse é o grande ponto. Lembrar lá então, no esse é início o que ela trabalho. fala assim. Isso, esse é o trabalho. Entendi. É como vocês vão apresentar a resolução. Eu não posso dar muitas dicas, justamente para que não fiquem, eu não induza a resposta de vocês, na verdade. Tá, Então, eu por entendi exemplo, agora. Obrigado. a minha resolução pode ser uma totalmente diferente de vocês. Porque, por exemplo, vocês podem pensar, beleza, eu tenho todo esse público, vou começar a fazer uma coisa para cada público. Mas será que isso no final não vai sair mais caro? Será que eu não consigo fazer uma receita boa, num custo fixo, mas que atinge mais pessoas? Porque, por exemplo, tomando o exemplo que você deu do bolo, tem muito bolo que a gente consome diariamente, que as pessoas ficam fazendo propaganda, é um bolo sem lactose, sem glúten, sem não sei o quê, mas que pela própria lista de ingredientes, ele já tem esses benefícios. Então, você não está retirando, é porque realmente na preparação original já não vai esses ingredientes. Então, você já consegue, por ali, conseguir resolver a situação, problema. Então, não é fácil, porque vocês vão ter que pôr os neurônios aí para funcionar em como vai resolver. Não tem resolução errada, e aí, é claro, quando eu falo isso, enfim, também não dá para dizer, vou colocar um cardápio bem caro, sendo que a cliente está ali dizendo que não é isso que ela pretende, e vou diferenciar completamente meu cardápio. Então, isso aí vai mostrar para mim que vocês não estão tendo a orientação do que está no estudo de caso. Vocês têm que se atentar às informações que estão aí. Tá? Em cima disso, o que vocês consideram como problema, resolver, e o que já tiver, talvez, como resolução, ajudar para dar um encaminhamento mais certo na tomada de atitude de vocês. Tem que encontrar um prato que tenha uma interseção com a exigência de todos. Quem sabe? Será que essa é a melhor opção? Enfim, vocês estão sendo a empresa, então pensem dos dois lados. Vocês têm que atender o que o cliente solicitou. É bem como se fosse na nutrição. Quando a gente está fazendo dieta, o paciente fala para a gente, eu não como feijão. Aí eu vou lá na minha prescrição dietética, no final tem feijão. Eu entendi o que o meu paciente estava falando para mim? Não. Então, enquanto empresa, tem que
pensar que você tem uma demanda, você conhece o público e você precisa suprir ao máximo as demandas dele. É claro, uns vão suprir totalmente, outros parcialmente, mas ainda assim eles vão estar aptos a desenvolver isso, né? E ter aquele feedback positivo. E o cliente e a empresa ela também tem que ter o lado, né, garantido, que é a questão do lucro, manter a qualidade do trabalho, enfim. Então ele tem, são muitas vertentes que vocês podem pensar. E baseado nessas palavras-chave, vocês trazem 2 questionamentos. Então, por exemplo, sem dar questionamento do exemplo, peraí. Vou levar para um exemplo da nutrição. Estou fazendo uma prescrição dietética para um idoso, por exemplo. Então, aí eu tenho lá várias palavras-chave, aí eu posso levar o primeiro questionamento. O idoso, ele é apto a fazer todas as refeições sozinhas? Isso pode ser uma questão do meu estudo de caso. O segundo ponto, quem faz as preparações do idoso? Então, isso já pode ser questionamentos que, em cima das palavras-chave lá que eu coloquei no estudo de caso, ficaram na minha dúvida, né? Ficaram como dúvida para mim. Não é, por exemplo, ter uma palavra-chave aqui dentro do estudo e vocês falarem assim, o que significa fenilcetonúrico? Isso não é um exemplo de problematização, tá? É, por exemplo, até que ponto o fenilcetonúrico tem determinada restrição? Ou como atender a restrição do fenilcetonúrico? Entendeu? A diferença do que é uma boa pergunta para uma pergunta que não vai contribuir para a resolução do estudo de vocês. O que mais de dúvidas? Essa é a hora, gente. Lacto. Ó, então, só revisando aqui. O primeiro. Oi? Acho que ela tava lendo o documento e ela sem querer ligou o microfone. Ai, Ah, droga. tá. Ah, não tô sem ligado. Não, beleza. Eu tô sem o fone. Isso, Newton. Tem que olhar pelo lado científico, que é justamente a parte da teorização. Então, vocês vão colocar aí como palavras-chave. Um grupo pode dizer que palavras-chave são essa. E em cima disso, vocês vão trazer o embasamento científico. Porque, por exemplo, se eu digo que a palavra-chave A levou ao meu questionamento B, então, lá na teorização, eu fui justificar o que era o A, para quando eu desse a resolução, mostrasse que porque o A é isso, ele me permitiu, ou me sugeriu, ou me levou a adotar a medida Y. Entende? Então, assim, vocês não vão, ao mesmo tempo que vocês vão trazer a visão de vocês da metodologia, as palavras-chave que vocês acharem que são palavras-chave terão que ser embasadas pelo lado científico, que é trazer os autores, enfim, pessoas que falam a respeito daquilo. E como eu falei mais uma vez, não é para trazer fonte de Wikipedia, blog, site, enfim, né, que não tem respaldo científico para gente. Agora é o momento que até mesmo vocês vão ter esse feedback com nomenclaturas que provavelmente vocês não teriam visto até então, mas que vocês vão ver que está muito ligado à área da alimentação, tá certo? Então é justamente essa proposta. E a grupo ela vai ser importante que vocês tenham visões diferentes, consenso ou não, que é isso vai ser discutido quando a gente for finalizar, porque, por exemplo, pode trazer que eles vão resolver a situação daquele problema, e o B acha vários erros da situação desse A aqui. Então, meio que a nossa correção do estudo de caso vai ser feito ali em conjunto também, quando as pessoas perceberem que talvez alguém fez uma coisa que não deveria ter feito, baseado na parte científica ou no que já viu em relação à legislação, aos conteúdos que a gente discutiu até então. Beleza? Mais alguma chave? Mais alguma chave não, é mais alguma pergunta?
E pode mandar para mim no privado ou então aqui no chat também. Manda o nome de todos os integrantes do grupo. São 6 pessoas, tá? Não menos do que isso, não é individual, não é em dupla, enfim. São 6 pessoas para que vocês construam bem esse documento. Então, relembrando aqui, enquanto aí pode surgir dúvidas para vocês. Hoje eu vou fazer essa abertura, então vai ser mais realmente essa questão da apresentação, tirar as primeiras dúvidas que vão surgir para vocês, orientar em relação aos pontos do trabalho. Como eu falei, eu não posso dar sugestões, porque isso vai estar tendenciando, dando um viés, na verdade, para a opção que vocês vão tomar. Então, eu quero que vocês apresentem como que vocês, lá no mercado de trabalho, dentro dessa situação, resolveriam esse problema. Porque muitas pessoas podem falar, beleza, eu não vou fazer esse casamento, então. É muita coisa, não tenho a menor ideia de para onde vai, enfim, vou abrir mão de 150 pessoas e um lucro para o meu estabelecimento. Ou eu posso pensar, beleza, eu tenho dificuldade, mas eu consigo no básico, colocando arroz e feijão, resolver o problema inteiro. Então, essa parte que é o senso crítico de vocês, de como que vocês vão tomar a decisão. Quem quiser ir fazendo passo a passo, pelos parágrafos, essa resolução, beleza. Quem quiser, enfim, fica a critério de vocês de como que vocês vão colocar a resolução desse problema. O primeiro ponto é fazer novamente a leitura, façam a leitura, releiam, leiam mais uma vez, joguem as palavras-chave. Então, se o que vocês não entenderam, não conhecia, talvez já possa ser palavra-chave. Porque será que essa parte importante já não vai me ajudar a resolver meu problema? Né? Então, já fica essa dica. Depois disso, vocês vão criar 2 perguntas baseadas em cima desse estudo de caso. Essas perguntas é como se fosse uma auto-pergunta. Será que fulano de tal poderia ficar feliz se eu adotasse essa medida? Ou então, será que medida tal não está prejudicando que eu resolva o meu problema? Enfim, 2 perguntas por grupos, tá? Independente, mas baseado nessas palavras-chave. Palavra-chave, cria as 2 perguntas. O terceiro ponto, teorizar. Nada mais é do que pegar as palavras-chave, procurar os significados dela e trazer as definições ou exemplificações baseado em um autor que fala sobre aquele tema. Quarto Professora, ponto. Oi. eu só queria tirar a dúvida sobre esse ponto aí que a senhora falou da parte da teorização, mas é onde a gente vai encontrar essas fontes que são confiáveis, porque a maioria das fontes que a gente pesquisa na internet, as primeiras páginas, geralmente são as que são blogs, as que não são tão confiáveis. Eu queria saber se a senhora conhece alguma. Ou Então, Tem vários Google aqui Acadêmico. Tem o Google Acadêmico, tem o Cielo, tem o PubMed, enfim, tem várias plataformas de pesquisa esse que eu não você sabia. pode procurar. São só Que aí eu artigos. mandei. Mas, assim, o que é fácil para fazer? Dá para você pôr a palavra-chave e colocar tracinho artigo. Porque aí ele vai trazer um artigo baseado naquilo. Ele sim. filtrar mais os resultados que vai chegar para você. Ou então em E aí, PDF, como é que eu sei né? que é um artigo? Ele vai ter... Isso, exatamente. Ele traz os autores, o local onde foi publicado. Geralmente tem o nome da revista, do congresso, enfim, ele traz uma... Não é só lá um site com layout que vem falando, você sabia que fulano de tal é isso, isso, isso? Então, tem essa diferença. Né? O critério científico, ele segue uma metodologia muito padronizada. Então, um grande diferencial é esse. Se tiver dúvida, pode mandar perguntando, professora, site tal é confiável? Encontrei isso aqui, será que é um artigo? Ou foi só um PDF que a pessoa jogou na internet? Mas se você colocar a palavra que você está pesquisando, tracinho, artigo, ele vai te direcionar de uma maneira mais confiável. Tá bom? Ok, tá bom. E aí, só para finalizar, o último ponto é resolução do problema. Vou resolver isso aqui porque eu acho que esse foi o grande problema do estudo de caso. Então, você resolve esse problema. Pode ter mais de um desfecho,
tá? Não tem esse limite. O grupo 1 pode achar só um desfecho, o grupo 2 pode achar 2 ou mais. Vocês vão se focar baseado no que vocês acham que realmente é o que vocês precisam resolver em relação ao que foi apresentado do estudo de caso. E aí sejam criativos, né, nesse sentido de tentar fechar ali, aparar todas as pontas que podem ter ficado soltas. Então, vocês vão estar mostrando que vocês vão estar fornecendo um serviço de boa qualidade, com um bom entendimento, e que vai se tornar como referencial para que você tenha um diferencial no mercado, por exemplo. Então, vocês podem trazer as experiências de quem já trabalha na área da alimentação, enfim, tudo isso vai agregar muito valor ao trabalho final de vocês, tá? E as referências, que são o último ponto, eu vou mandar para vocês um site que ele vai indicar para vocês como que faz a referência, que é um pouco simples, mas que pode causar dificuldade, né? Mas geralmente, padrão de referência que a gente vai trabalhar, a ABNT. Então, quem já trabalha com referências, enfim, ajuda o grupo, sei lá, trabalho com referência, me deixa aí que eu faço essa parte do trabalho. Para você referenciar, em grande maioria, é primeiro o sobrenome do autor, vírgula, o nome da pessoa, ponto, o título do trabalho dessa pessoa. Então, às vezes, tu procura só uma palavra-chave, mas o título da pessoa tem 3, 4 linhas. Tu vai escrever todas essas linhas. O local onde foi publicado, revista, artigo, jornal, enfim, congresso, o ano, o local e ano. Essa é a referência padrão, tá? Mas isso aí, como é o primeiro momento de vocês, não vai ser totalmente tão cobrado, tá? Em relação a descontar pontos desse tópico. Dependendo de como vocês colocarem, quando a gente for fazer a discussão do estudo, já pode ser até um ponto para a gente focar em discutir. Porque, mais uma vez, isso já vai estimular para que vocês tenham os primeiros contatos ali engatinhando em relação ao momento que vocês forem fazer TCC, que eles vão ser cobrados realmente, tanto a questão da busca dos artigos, como pela maneira que vocês vão referenciar e apresentar. E aí, falando de referência, um ponto muito, muito importante. Não plagiar. O que é o plágio? É eu dizer que amarelo é uma cor forte que remete ao sol, e aí o Clisman vai lá e coloca, segundo Suelen, o amarelo é uma cor forte que remete ao sol. Vocês vão ter que tentar reinterpretar o que a pessoa falou sem dar outro sentido diferente, ou, enfim, sem modificar completamente. Mas também não pode ficar ali Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V do que estava dentro do artigo. Copia e vai começando a reescrever em cima, colocando outros significados, resumindo a explicação, enfim, tá? Tentem evitar essa questão do plágio, até mesmo pela questão de ser ético e com punições legais também, tá certo? Então, quem tiver já contato aí, o pessoal da UFAC já vai fazendo o trabalho desde o início, ajudem os outros grupos nessas dúvidas que forem surgindo. Exatamente. É parafraseando, dando outras palavras, né? Então, a cor amarela nos lembra um astro solar, né? Enfim, tentar nesse sentido. É bem aqueles memes que a gente vê no Instagram e no Facebook, né? Não pode copiar. Então, ao invés de colocar a pessoa morreu no ano tal, se escreveria no ano tal, a pessoa veio a óbito. Que você traz o mesmo significado sem distorcer totalmente as palavras da pessoa e também sem copiar integralmente. É isso, tipo. E aí eu já estou até dando dicas para vocês quando vocês forem fazer TCC, que é assim que o mundo científico trabalha. E é isso. Como eu enviei para vocês, mas ainda assim eu vou formalizar enviando por e-mail. Tá? Leiam os pontos, embaixo tem os tópicos de como é que vocês têm que ir orientando isso. Me encaminhe até quarta-feira que vem, e à noite a gente vai fazer discussão, tá? Então, me encaminhe antes da aula, de preferência
até terça-feira, tá? Para que a gente faça essa discussão, que eu receba e projete aqui para a gente fazer a discussão. Grupo de 6 pessoas, conversem aí no WhatsApp de vocês, vejam quem está sem grupo, não façam sozinhos e não fiquem fora ou coloquem mais pessoas no grupo do que precisa. Como sempre, estou aqui, vocês vão estar livres para me fazer perguntas em relação a dúvidas que surgirem a partir do momento que vocês forem discutir. Não tem que ter capa, tá bom? Nem capa, nem introdução. É esse modelo aí preenchido já. Só vai colocar lá em cima a identificação dos alunos, do nome dos discentes e começa a preencher. E é um por grupo, tá? O envio. Então, um do grupo pode me enviar e aí já vai ser aquele trabalho do grupo inteiro. Não precisa de capa. Tentem fazer uma boa formatação, enfim, não deixar fontes diferentes, nem tamanho muito grande, enfim. Tentem manter no padrão do que já vai estar aí também. Isso eu posso até colocar lá na orientação do e-mail de vocês. Isso. Eu gosto muito de Times, acho o Arial é legal, mas ele preenche disso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, antes de a gente terminar, mais alguma dúvida, algum questionamento, não entendi, quer que leia de novo? E aí? Não quero que leia de novo, mas eu quero, apesar de que vai estar gravada essa aula, né? Mas eu quero entender direito esse trabalho. É porque eu ouvi você falar em apontar uma solução, mas também falou em questionamentos e perguntas. Uhum. Então, são as duas coisas? Isso, só que são em tópicos diferentes. Porque, por exemplo, eu levantei o problema. Aí eu, Suelen, posso pensar que, assim, o problema do todo estudo de caso é que o casamento da mulher é à tarde. Então, tipo, de tudo que colocou aí, para mim, enquanto empresária, eu achei que o problema é que o casamento é à tarde. Eu ignorei outros pontos que, para o outro grupo, pode ser muito mais importante do que o casamento dela ser à tarde. Então, beleza, foquei que é à tarde. Esse é o meu problema. Então, por exemplo, será que todas as qualquer preparação é viável para o período da tarde? Isso seria a minha primeira pergunta. Aí, o segundo ponto. Será que eu preciso me preocupar com utensílios específicos por ser o período da tarde? Minha segunda pergunta. Beleza, vou referenciar. O período da tarde não é viável para casamentos, porque pode ter várias mudanças de tempo, de oscilação da comida, da temperatura, blá, 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 blá. Referenciei. Vou lá para minha problematização, para minha resolução. Já que a fulana de tal quis que o casamento fosse à tarde, mesmo eu dizendo que casamentos à tarde não são viáveis, optei junto à minha cliente para inserir tendas, colocar um espaço da alimentação em um espaço fechado que esteja refrigerado, para eu poder manter a conservação dos meus alimentos, e assim o casamento foi feliz. Ponto. Eu resolvi meu problema, certo? Entendeu? Tipo, isso é uma situação hipotética, né, em relação ao problema, é claro. E aí vocês vão perceber que tem outros problemas que são muito mais urgentes. Mas é nesse sentido, o que eu levanto como problema é como se eu estivesse falando comigo mesma. Ah, beleza, eu li o estudo de caso, então quer dizer que a professora está dizendo que esse aqui talvez possa ser um problema para eu resolver. Então, eu vou colocar. Esse é o problema para resolver? Então, essa é a minha pergunta, porque o que eu vou responder lá no final vai ser baseado nessa minha problematização que eu fiz. Porque se eu acho que o fato do casamento ser à tarde não é um problema,
Quando eu for resolver o problema, eu não vou fazer menção ao período da tarde, porque ele nem vai feder nem cheirar para mim. É uma situação que não interfere em nada para o meu resultado final. Mas se eu acho que o fato dela ter 150 convidados e a empresa só ter 15 colaboradores, isso pode ser um problema. Então, quando eu for resolver, eu tenho que pensar que eu tenho que resolver esse problema. Entende, Tati? Ficou um pouco melhor agora para... Tati? Desculpa que me deram a notícia agora, eu fiquei meio perturbada e eu esqueci de ligar o microfone. Na verdade, então, primeiro o questionamento e depois você apresenta a solução. É isso? Isso, exatamente. Porque percebam Tipo que assim, em nenhum momento aí eu coloquei uma dúvida. Desculpa, falhou. Uhum. Pode repetir? Não, eu olho, por exemplo, aqui, leio todo o caso, né? E daqui, por exemplo, eu acho que tem 2 problemas, e aí eu vou apontar quais são os problemas. E aí, lá embaixo, Isso. eu vou apresentar a solução desses 2 problemas. É isso? Exatamente, isso mesmo. Tá, então entendi. É exatamente E o caso vai ser esse mesmo aí, né? isso, o caso para responder, né? Isso. Tá bom, É minha isso dúvida aí. era É o mesmo problema para todo mundo. tudo bem. Era isso. Então, tá certo. Porque assim, se vocês perceberem, em nenhum momento eu fiz perguntas dentro do estudo de caso. Do tipo, e aí, será que tal atitude está certa? Será que tal coisa é viável? Eu não trouxe essas perguntas, porque o que pode ser problema para mim, pode não ser um problema para vocês. Então, o que eu quero é justamente isso, é que vocês me mostrem, é claro, eu tenho aqui um feedback de respostas possíveis e viáveis, mas eu quero que vocês me mostrem se vocês estão na minha mesma linha de pensamento e, sei lá, quem sabe vocês podem trazer uma situação que quando eu estava construindo esse caso, eu nem pensei que podia ser um problema. E vocês pensaram, mas isso aqui pode ser. Então, eu trouxe e vou apresentar em relação a isso. Entendeu? Por isso que fica muito a encargo da tomada de decisão enquanto grupo. Não vai ficar o que eu, Suelen, acho que é problema e vocês, alunos, vão ter que responder, dar os pulos tentando justificar o que eu acho que é meu problema. Então, é isso, gente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, estou só tentando abrir aqui. A gente tem que mandar. Como eu não tô... Oi? Isso, aqui no chat. A gente tem que Estou mandando. Agora? Tá, peraí. Isso, por favor. Pode mandar aqui no chat mesmo. Uhum. Até agora a gente tem Grupo E tá faltando ainda, só tem o Reginaldo e a Daniele. Grupo D tá completo, o grupo E tá completo. Ainda tá faltando alguns grupos, tá, gente? Deixa o Reginaldo Não Daniela estar com a gente, professora. Tá. É que eles mandaram aqui, aí eu não... Então, só, Bárbara, eu não vi se você mandou aqui. Só reencaminha o nome o grupo de vocês. Aqui, por favor. Tá, eu cheguei aqui, grupo. Não, no grupo E, Bárbara, tá. Você tá no grupo E, mas o Reginaldo não tá nele, não. O que mandaram é a Ana Ceila, Bárbara, Edilson. Eu sei que não tá, não é isso que eu tô falando. No grupo que eu tô, só tem 5, falta 1. Aí se o Reginaldo ou a Daniela for, fica faltando ainda para algum. Aí eu queria que deixa eles ficarem com a gente. Entendi. Não, a gente vai puxar em 6, tá? Maria, tem grupo aqui, ó. Então, já pode entrar no grupo da Dani e do Reginaldo, Maria, no grupo E.
Então é isso, gente. Minha internet aqui tá só Finaliza, caindo, tá? aí o menino lá que tá arrumando aí o grupo, tá? E do jeito que eles deixarem pra mim tá bom, porque eu tô aqui, a minha internet fica só caindo, professora, aqui toda hora. Tá bom. Então, deixa eu só fazer a chamada. Eu não tô conseguindo, gente, projetar aqui a plataforma, porque tá horrível, tá? Então, eu vou só confirmar quem tá online. Alessandro tá aí? Sim. Beleza, presente. Camila tá aí? Tô aqui. Beleza. Daniel? Tô aqui, professora. Ok. Daniela? Já colocou presença pra mim, né, professora? Bárbara, né? Coloquei. Desculpa, Bárbara, eu pulei, porque o seu tá lá embaixo. Pois é, Daniele? Danilo? Tô aqui, professora. Edilson? Tô aqui. Israele? Clisman? Presente. Marcelo? Eu. Maria? Beleza. Matheus? Presente. Moisés? Presente. Reginaldo? Presente. Juan? Presente. Tati tá aí? Alisson? Presente. Tainá? Presente. Tiago? Tô presente, Tiago? professora. Não. Ah, tá, beleza. E Não, mas Úrsula? eu tava pesquisando as coisas. Ah, tá, não, tranquilo. E Úrsula tá aí. Gente, faltei chamar alguém que tá online. Não, né? Beleza. Então é isso. Vou encaminhar no e-mail de vocês, mesmo que o Newton já tenha encaminhado no grupo. A gente finaliza o caso na semana que vem, mas vocês têm que me enviar pelo menos até terça-feira, tá bom? Esse estudo, um por grupo, grupos de 6. Quem está sem grupo já vai conversando aí para se encaixar, tá bom? Não fiquem sem grupo e não fiquem sem fazer. Quem não está online, lembrem de pôr essas pessoas também, para que eles não fiquem prejudicados, certo? Então, por exemplo, não vi a Alcione, então coloquem a Alcione em um grupo também, tá certo? E é isso, fico aqui, se vocês tiverem alguma dúvida mais para fazer, esse é o momento antes de a gente se despedir. Já colocaram a Maria num grupo? Maria, você pode entrar aqui no grupo que é do Reginaldo e da Daniele. Tá bom? Professor, o Newton tá falando presente. Ele disse que o celular dele descarregou. Não, beleza. Não, beleza, Eu fiz a chamada para ficar gravado aqui no vídeo, mas eu também estou tirando foto de quem está online no chat, tá bom? Que aí eu já faço esse controle de vocês. Então é isso, galerinha. Fico aqui e lembro mais uma vez. Então, para a semana que vem, tem a apresentação da receitinha de vocês. Não esqueçam de tirar as fotos, fazer a ficha técnica e colar o videozinho de vocês. E agora a resolução do estudo de casos, beleza? O da refeição é individual e esse é em grupo. E até amanhã, 5 horas da tarde, eu estou recebendo notícias de quem faltou fazer algum dos exercícios que eu coloquei
outro até então, porque eles vão ser usados para adicionar os 3 pontos da A1 de vocês. Então é isso, gente. A gente se vê próxima semana neste mesmo bate-canal, tá bom? Até lá, boa noite a todos. Estão liberados.